Obrigada por suas palavras e daremos início neste momento à mesa redonda Crise Política e Crise Econômica, a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento. Sobre os participantes dessa mesa redonda, Flávio Dino, graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, trabalhou como advogado para sindicatos e foi aprovado em 1994, em primeiro lugar, em concurso público para juiz federal, atuando como magistrado até 2006. De 2000 a 2002, presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais. Filiado ao PCdoB, foi eleito deputado federal em 2006. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Turismo entre 2011 e 2014. Foi eleito governador do Maranhão em primeiro turno no ano de 2014, com 63,52% dos votos válidos. Ciro Gomes, graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará e cursou Economia na Harvard Law School e professor de Direito Constitucional e Direito Tributário na Universidade de Fortaleza, Unifor. Carrega em seu currículo político os mandatos de deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda, governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional, governo Lula e deputado federal. Ciro já concorreu à presidência da República por 2 vezes, em 1998 e em 2002. Passo a palavra ao presidente do Conselho, Ferdinand. Então, para a gente não perder um tempo, né, e aproveitar, né, esse debate, eu passo a palavra para o nosso governador Flávio Dino. Então tá bom. Então, vou passar a palavra para o Ciro Gomes, né, que vai iniciar a exposição. Né? Então... O Ciro usou aqui, vocês não acreditem, ele usou a idade, ele disse, eu sou mais velho. Então, aí eu tive que ceder. Eu respeito o protocolo, você é uma autoridade presente. E não é uma autoridade só porque é governador, não, é porque é uma exceção rara na vida pública do Brasil. Quero agradecer ao Conselho Regional de Economia, na pessoa do Ferdinand Bezerra, o privilégio do convite de repartir essa mesa com aquele que às vezes a gente está muito perto, não dá o devido valor, mas nesse universo de empobrecimento grave, ou apodrecimento, eu deveria dizer melhor, do estamento político brasileiro, o Flávio Dino é uma exceção absolutamente notável e vocês precisam protegê-lo, porque ele não só cumprirá uma missão importante no Maranhão, como já está cumprindo, mas tem responsabilidades crescentes com a vida do Brasil. Eu saúdo a você na sua terra, meu caro companheiro e amigo. Me pediram uma provocação ao redor de 30 minutos a respeito da questão política e econômica do Brasil. Eu quero cumprimentar os deputados todos, na pessoa do Otelino, que é deputado, economista, e meu conterrâneo ancestralmente. Os pais, avós, são lá da minha cidade, e ele já é um maranhense de raiz, muito fiel a essa terra que lhe deu acolhida aos seus ancestrais. Eu tenho pedido aos auditórios que me distinguem com a sua atenção para ser um pouco chato, porque é muito importante que a gente entenda algumas coisas. A redemocratização no Brasil produziu uma extraordinária vitalidade na sociedade civil nacional brasileira. Mas isso aconteceu de um jeito absolutamente fragmentário, porque nós redemocratizamos o país e não temos projeto nacional de desenvolvimento. Desde então, nós estamos todos reunidos para enfrentar fogueiras graves, era a redemocratização, era a superinflação, eram, enfim, momentos tormentosos que nos obrigaram sempre a correr para apagar fogo e não percebemos ou não tivemos o direito, até precisamos adiar o debate na medida em que, para redemocratizar o país, por exemplo, nós precisamos somar os comunistas, os democratas liberais, etc., etc., e se a gente fosse discutir economia política, modelo de Estado, que tipo de Estado nós temos com relação com a economia, o dissenso imediatamente apareceria e nós precisávamos de um consenso grande para restaurar a democracia. Não está nada errado, só que de lá para cá, isto produziu um monstro. E esse monstro pode ser visualizado de trás para diante no seguinte fato. Hoje, o Brasil tem quase 14 milhões de desempregados e temos quase 10 milhões de pessoas empurradas para o biscate, para a informalidade, correndo do rapa,
né, sofrendo todo tipo de humilhação nas ruas das cidades do país afora, na antivéspera do empurrão definitivo para a violência que, como um flagelo, assusta a sociedade brasileira ante uma certa impotência do Estado. Ora, a sociedade civil brasileira, como eu disse, ela tem uma vitalidade imensa, mas ela se organizou, à falta de um projeto nacional, de forma fragmentária. Então, nós temos expressões organizadas, interlocução com movimentos atingidos por barragem, movimento feminista, movimento étnico dos negros, o movimento quilombola, o movimento indígena, o movimento das mulheres, o movimento ecológico. É absolutamente extraordinária a vitalidade, mas a soma desses interesses fragmentários não é o interesse nacional. E nós não temos praticamente dedicado nada da nossa energia, da inteligência nacional, a refletir sobre a questão estratégica do país. É a isso que eu tenho procurado me propor de um tempo longo já para cá. Para isso, eu estou pedindo às pessoas que aceitem o meu olhar de que a vida e a complexidade da sociedade brasileira não pode ser reduzida a essa coisa medíocre, mesquinha, de repartir os brasileiros entre coxinhas e mortadelas. O Brasil, na sua complexidade, na sua extraordinária vitalidade, porém na sua extraordinária problemática, não cabe nesse reducionismo que é muito conveniente a um certo conflito paulista que extrapolou de São Paulo para o Brasil e introduziu agora, de uma vez por todas, o ódio e a incapacidade de alteridade, de discutirmos, de conversarmos de diferentes. Os auditórios agora são homogêneos. A gente fala para nós mesmos, eles falam para eles mesmos, e a sociedade brasileira está com o pé atrás, para não dizer com uma ronda de uma depressão coletiva, na medida em que o processo político parece ter fracassado explosivamente. E as convocações não estão sendo atendidas, e é preciso entender isso com muita humildade, muito cuidado, muito zelo, alimentando a ideia de que todas as razões que temos para estarmos revoltados não devem nos abater, mas transformar esse sentimento de revolta num exercício lúcido de luta, não é? E eu quero cumprimentar também o meu companheiro e amigo, o Everton, nosso deputado federal, modelo do PDT, líder do PDT aqui no Maranhão, e muito provavelmente, a depender dos fados e do povo maranhense, futuro senador da República. Bom, o que aconteceu com o Brasil? Em 1980, eu imagino, para argumentar, o velho modelo nacional desenvolvimentista exauriu-se. Eu estou só querendo ver aqui o tempo para não abusar de vocês. O velho modelo nacional desenvolvimentista, então, mas nos legou algumas coisas importantes. A mais grave delas, a mais relevante delas, na minha opinião, é que o Brasil saiu do nada de uma economia rural de subsistência que extraía seus excedentes na monocultura do café lá para baixo e da cana-de-açúcar aqui para cima, em meras 4 décadas. Nos transformamos na 15ª economia industrial do planeta. Portanto, não há defeito genético na nação brasileira. Quando nós nos ordenamos sob uma hegemonia moral e intelectual, ainda que a história de rupturas, de violência, de mortes e de instabilidade política seja a regra no nosso país, o país ordenou suas energias e nós saímos do nada para virar a 15ª economia industrial do mundo. Este modelo, ao produzir a 15ª economia industrial do mundo, morreu e deixou os escombros de algumas imprevidências dele próprio. Uma delas foi a superurbanização, que na mesma década, no mesmo período, 3 décadas, o povão que morava 80% no campo, migrou para a cidade atrás do emprego com carteira assinada, com salário decente, que o sinal industrial mandava dizer, especialmente lá para baixo, para o Sudeste, onde se concentrou a indústria de base nesse velho modelo. Naturalmente, diante de economistas, eu estou sendo telegráfico, porque vossas mercês dominam muito melhormente do que eu essa história. O que importa agora é de que esse modelo, ao morrer, nos legou os escombros e o desafio do novo desenho. Qual é a tragédia? Acontece em 80, onde nós estávamos agarrados na luta pela redemocratização. Não tínhamos nada, como eu já comentei aqui, que dourar a pílula, dizer que o dinheiro que era de longo prazo e barato, com que financiamos nossa industrialização e a infraestrutura correlata, mudou de perfil, eletronizou-se, virou smart money, dinheiro que arbitra em tempo real, né,
como quem joga um videogame em Wall Street, bilhões de dólares se transferindo para arbitrar ganhos especulativos de curto prazo, destruindo balanços de pagamentos, erodindo, derretendo moedas mundo afora. Este dinheiro era a premissa, o barato de longo prazo, era a premissa de um país que adia eternamente o desafio político, que não é trivial, de construir sua própria poupança doméstica. O desenho de poupança doméstica no Brasil, ainda como lá, segue precariamente baixo. Só para vocês terem uma ideia, a formação bruta de capital da China, nesse momento, vai a quase 45% do PIB chinês. Na prática, o chinês produz 100, come 55 e guarda 45 para jogar a traquitana do ano que vem. No Brasil, no melhor momento do Lula, nós tivemos 17% do PIB de formação bruta de capital. Hoje está derretendo para 13%. Ou seja, nós estamos comendo, lato sensu, não é? 87%, está sobrando 13%. E estamos drenando 11% para servir a dívida. Então, não tem de onde vir desenvolvimento. E essa é a realidade. Tem uma turma do PT que se zanga comigo, mas na hora da eleição, eles já deviam saber que eu não mudo de lado. Eu tenho uma história longa já. E eles odeiam discutir as coisas, vão ter que ter paciência, porque esse período agora não é eleição. Esse período agora não é negócio de simpatia, esse período agora é da gente reunir e pensar o que está acontecendo com o país, como é que nós chegamos no fundo do poço que nós chegamos, e como é que, mais gravemente, como é que saímos disso. Pois bem, o Brasil, de 1980 para cá, não existia Lula, nem Fernando Henrique, nem suas bandas, em 80, o Brasil, de 80 para cá, cresceu pífios 2% ao ano em média. 2% ao ano em média. Vamos tomar relevância disso. O Brasil coloca 2 milhões de rapazes e moças, mais ou menos, por ano no mercado de trabalho, ainda, sendo um país muito jovem, e o Brasil foi obrigado, neste período, a disputar com produtividade com a globalização, arbitrado por um consumidor brasileiro que tem notícia do bom, bonito e barato e quer ter acesso a ele. Resultado prático, automação, robótica, mecanização, simplesmente produz um outro tipo de desemprego estrutural, que é o gatão da meia-idade, né? O orador que vos fala, desempregado, com dificuldade de retreinamento e de reinserção no mercado de trabalho. Se a gente não cresce, essa gente não tem outro destino, a não ser isso, 14 milhões de desempregados, 10 milhões de informalidade. Qual é o regime previdenciário que funciona com uma base demográfica dessa natureza, se a premissa da incidência previdenciária é a relação formal de trabalho? E aí você vai para os atalhos, né, desconsiderando o eixo estratégico que merece e necessita de uma consideração. Houve 2 exceções a esta média, que puxaram essa média para cima, mas a história do Brasil, desse período de 80 para cá, é de estagnação. Flávio, o governador, o Brasil, em 1980, representava 1% do comércio mundial, com 130 milhões de habitantes. A China, tenho repetido eu, no mesmo cenário mundial, a China, na mesma data, representava 1% do comércio mundial, com 800 milhões de habitantes. Ou seja, ontem, que é ontem, tirando as senhoras e senhoritas que não eram nascidas ainda, nós todos já éramos rapazinhos, em 1980. Nós éramos mais ricos do que a China, relativamente mais desenvolvidos do que a China. Hoje a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil representa o mesmo, uns 1%. E ainda tem alguém dizendo que isso está direito? Isso está errado, estruturalmente está errado, é o modelo que está errado, né? E agravou-se muito vamos dizer, a persistência no erro pela mitologia neoliberal, que avassaladoramente, nos anos 90, destruiu até o debate. Ficou quase proibido a gente de refletir sobre a experiência empírica da humanidade, que nunca viu desenvolvimento acontecer pelo espontaneísmo individualista das forças de mercado. Embora nós outros trabalhistas demos valor ao mercado. A minha posição nunca foi de hostilidade ao mercado, eu sempre considerei uma coisa relevante para a história da humanidade, a iniciativa privada, só que a iniciativa privada deixada solta nunca foi responsável por experimento de desenvolvimento de nenhuma nação do planeta. Quando você fala nenhuma, você está arriscado o camarada levantar a mão ali e dizer, e lugar tal? Não tem esse lugar. Ou alguém imagina que a América do Norte seria o que é sem a compra governamental?
a pretexto militar, de defesa, a pretexto de saúde, a pretexto de corrida aeroespacial, ou o New Deal não foi o que tirou a América do Norte da depressão, ou agora como é que o Barack Obama retira, ou pelo menos começa a retirar a América da gravíssimo colapso do sistema financeiro na crise de 2008. É com neokeynesianismo, é com o Estado fazendo até o que não devia fazer, né, que é indenizando picaretas que assaltaram a sociedade na especulação financeira, e o lucro era deles e o prejuízo foi espetado na conta do contribuinte global, na medida em que eles detêm o padrão de troca internacional, que é o dólar. Faz o seguinte, para não ficar olhando, tu me avisa, tá certo? Porque senão me apaixonando pelo auditório, aí já vou. Então, repare, o Brasil não cresce e há dois momentos excepcionais que vale a pena a gente refletir sobre eles, para, entendendo a eles, não repetir a ilusão de que é por aí que nós vamos resolver o problema do Brasil. É o momento ponto zero do Fernando Henrique, na sucessão do Itamar, que consegue êxito eleitoral, êxito político, aprovação generosa da sociedade, e é o momento um pouco mais longevo do Lula / Dilma. Ambos se interrompem pelo mesmo filme, porque ambos se assentaram em ciclos insustentáveis de consumo, puxados por condições once and for all, ou seja, que acontecem naquele momento e não se repete, e nós não estamos aqui condenando nem criticando o justo direito da população a aspirar ao consumo. A questão é que nós precisamos, do marco de economia política do país, construir uma rampa de acesso da população à qualidade de vida, ao consumo, que seja sustentável para sempre. E o que tem acontecido é assim, quando nós interrompemos o imposto inflacionário, nós transferimos uma brutal quantidade de dinheiro para o povão, que antes era espoliado pela inflação, que no Brasil não era uma doença da moeda, como no mundo inteiro e nos manuais de economia. No Brasil era uma negociata. Eu fui governador e eu criei, por lei, uma conta única hospedada no banco público, por lei. Todos os saldos do Estado do Ceará eram depositados nessa conta e caíam no saldo médio, e eu indexava isso diariamente, overnight. De maneira que, muitas vezes, o Ceará teve uma receita adicional maior do que o fundo de participação e do que a receita do ICMS de natureza financeira. Que dia que eu ia querer, se não fosse uma sólida convicção ideológica, o fim da inflação? Acertei com os funcionários, que é a maior despesa do Estado, reajuste trimestral, com base em reposição de 100% da inflação, ou seja, a minha receita era indexada diariamente e a minha principal despesa indexada trimestralmente. Aí é moleza. Então, quando nós cessamos esse imposto inflacionário, esse dinheiro ficou na mão do povo, que, desconfiado da que a mamata é só para ganhar a eleição, vai ao consumo, vai comprar as coisas e a prestação fixa e não sei o quê, papapá e tal, e o resultado, o país não tem aquele dinheiro para pagar aquele padrão de consumo. Especialmente, e isso nós precisamos introduzir na nossa variável popular de reflexão, pelo fato crescentemente dramático de que nosso modo de vivência, nosso modo moderno de vivência é referido a um padrão de consumo globalizado, cujas características nós não temos para produzir. Seja por complexo financiamento, seja por escala, seja gravemente por tecnologia. Quantas dessas pessoas nesse auditório não têm celular? Todo mundo tem, todos importados. 80% do valor de um carro parado aí fora, ainda que montado, sei lá, aqui em Pernambuco, sei o quê, importado. Toda a química fina dos nossos remédios, dos meus diagnósticos médicos, importado. As fibras das roupas das mulheres e dos homens que dobra, joga na gaveta do avião e não amassa, tudo importado. Toda a eletroeletrônica, toda a informática, tudo importado. E esse modo de consumo felicitante, ele não é produtível com as nossas condições locais de empreender, assim postas como estão, e nós estamos piorando. E aí, repare bem, com o Fernando Henrique, deu-se a explosão de consumo, felicitante, transforma-se um projeto que poderia ser de reforma, de desenhar um novo projeto nacional, num microprojeto de poder, troca-se o desenho institucional do país por uma eleição e quebraram, dando passagem ao outro bloco de poder que era liderado pelo Lula. Aqui é preciso entender um pouco mais complexamente, porque o fenômeno foi mais longevo e mais consistente do que o do Fernando Henrique, que foi quase uma fraude. No caso do Lula, não foi uma fraude, mas igualmente insustentável. Por quê?
Porque se baseou, nós estamos entre economistas, e a gente precisa ajudar o povo a entender isso, que parece economês, mas é um assunto essencialmente popular. Por que que o Lula consegue expandir fortemente o consumo popular no Brasil? Fortemente. Por dois fenômenos. Um fenômeno tem a ver com um componente especulativo na taxa de câmbio. E aí abre um parênteses. Entre os economistas não precisava abrir, mas há estudantes aqui, pessoas e tal. O câmbio não é um assunto que a gente possa deixar só para os brancos conversarem. Por quê? Porque nós descobrimos com o real que a proporção do valor da nossa moeda com o dólar mexe com todos os preços da economia. Por quê? Porque o povão não compra dólar, mas o povão come pão. E se der certo, domingo come uma pizza. Pão e pizza é trigo. E o Brasil não compra trigo, não produz trigo com suficiência. Então nós temos que comprar trigo com dólar. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estamos precisando de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos precisando de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo. Resultado, o preço do pão e da pizza sobe. O povão não compra dólar, mas toma remédio. Se eu disse aqui que 78%, 80% da química fina são importados, eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de Tilenol, quando o Lula entregou para a Dilma. E quando a Dilma foi derrubada, eu precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol, o preço do Tilenol e de todos os remédios subiu. O povão não compra dólar, mas anda de ônibus. Aí os prefeitos tudo estressados, porque ônibus, o principal insumo da passagem é diesel. Nosso país adotou a estúpida política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados de petróleo em dólar. Eu precisava de R$ 1,75 para comprar um dólar de diesel, passa a precisar de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem sobe. Lembra das manifestações de 2013, que começaram a derrubar a Dilma? Eita, me ferrei. Não, mas eu vou terminar. Então, repare bem, eu sou socialista, eu divido meu tempo contigo. Não faça isso. Nós precisamos ajudar o povo a entender isso. Então, quando o Lula entrou, o dólar estava, o que seria valor de hoje, a R$ 9,20. Vocês imaginam, o dólar hoje está R$ 3,20. Na data, o Lula tomou posse, o dólar estaria equivalente hoje a R$ 9,20. Se o dólar sobe, a gente empobrece, perde a capacidade de consumo. Se o dólar cai, a gente ganha a capacidade de consumo. Então, o dólar deslizou de 9,20 para 1,75 e criou uma espécie de conforto consumista que parecia ser para sempre. Este é o primeiro lado da coisa. O segundo lado é que, como a China estava bombando, os produtos tradicionais do Brasil experimentaram preços nunca vividos no mercado mundial. Nós estamos vendendo, quando o Lula entregou para a Dilma, uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, a mesma tonelada estava sendo vendida por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada, o mesmo barril estava sendo vendido por $30. E assim sucessivamente. Então, repare bem, salvo esses dois ciclos de consumo, ambos insustentáveis por essas condições intransplantáveis, o Brasil está atolado na falta de um projeto e proibido de crescer por 3 razões. A primeira, séculos ou décadas, séculos é um exagero, décadas de juros exorbitantemente, criminosamente altos, inclusive atualmente sem nenhuma explicação técnica, colapsaram o passivo das empresas. Então, hoje, o Brasil está proibido de crescer porque as empresas nacionais brasileiras não estão fazendo caixa, não estão faturando o suficiente sequer para pagar a prestação vencida do banco. Segundo, há um colapso na conta pública. Salvo exceções, e o Maranhão, na mão do Flávio Dino, é uma das raríssimas exceções, a Federação Brasileira e o Centro de Poder da União quebraram. Só para vocês terem ideia, o que está orçado para investir esse ano, e o orçamento no Brasil é mais uma peça de ficção do que realidade, o que está orçado esse ano é a União Federal investir 33 centavos de cada R$100 do PIB. 33 centavos de real por cada R$100 do PIB é a taxa de investimento que vai sobrar da União esse ano, se ela cumprir o orçamento que não vai cumprir. Já com um déficit cavalar, que não ficará em 159 bilhões, vai para 180 bilhões, muito provavelmente. Porque se esperar colher melancia de pé de maçã, é esperar que o PMDB e sua quadrilha vá fazer um governo de austeridade no país. Penso eu, comovidamente. Não é? Mas os estados e municípios, São Paulo toca a receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida. São Paulo. Por que já não apresentou os sintomas disso?
porque por essas estranhezas, né, não quero desrespeitar os ilustres magistrados aqui presentes, mas por essas mirabolâncias do judiciário brasileiro, São Paulo obteve uma liminar do Supremo Tribunal Federal, individualmente, um ministro, e passou 8 meses sem pagar a dívida. Assim, simples assim. Quer não? 8 meses sem pagar a dívida? Só São Paulo teve isso. Mas Rio quebrado, Rio de Janeiro, Minas quebrado, Rio Grande do Sul quebrado e mais 14 estados com receita corrente líquida menor do que a despesa corrente líquida. Resultado, vão sobrar entre todos os estados e municípios R$ 1,22 de investimento para o ano de 2017. Só para vocês terem uma ideia, de 1,50 que vai sobrar, nós vamos servir a dívida 11% do PIB brasileiro. Então tem 1,5% de investimento, 11% para servir a dívida. E, por fim, o Brasil está proibido de crescer porque qualquer crescimento, pífio que seja, exacerba a dependência do capital externo. Agrava o desequilíbrio externo, cujo sintoma é desvalorizar a moeda, gerar uma miragem de inflação, em que nós estamos atirando com taxa de juros para aperfeiçoar a estupidez nacional coletiva. Se este diagnóstico for correto, a terapêutica pula com exuberância e eu deixo para o governador Flávio Dino enfim, dar sequência a essa reflexão. Muito obrigado por sua atenção. Bom, eu quero agradecer a todos vocês aqui a presença, e agradecer muito ao Conselho de Economia o convite honroso para estar aqui ao lado desse grande estadista brasileiro, que é o Ciro Gomes, pessoa com quem eu convivo há alguns anos e compartilho das suas crenças, das suas lutas, e é um amigo muito querido, sempre solidário comigo, conosco aqui no Estado. Então, Ciro, seja muito bem-vindo ao nosso Estado. As tuas reflexões são sempre muito agudas, de altíssima qualidade. Tenho certeza que todos ficamos tão felizes que vamos até te aplaudir de novo agora. E queria muito brevemente tentar continuar aqui a narrativa do Ciro. Ele fez um diagnóstico muito preciso, uma diagnose, eu vou fazer um pouco uma prognose, um prognóstico, uma visão um pouco prospectiva, vou pular um pouco essa parte de diagnóstico. Claro que há uma série de questões que eu apenas abro aqui para o debate posterior, com certeza no Conselho de Economia, que é identificar o momento que aquilo que tudo dava certo, aquilo em que tudo dava certo, de repente deu errado. É identificar esse momento mágico às avessas. É um enorme desafio, porque aparentemente caminhávamos muito bem. Quando nós pegamos o ano de 2013, antes das famosas, das autodenominadas jornadas de junho, nós estávamos celebrando, por exemplo, a queda da taxa de juros ao menor patamar das últimas 3 décadas. Nós estávamos celebrando a queda da tarifa de energia. Nós estávamos todos alegremente, ou quase todos, é evidente que havia alguns dissensos, celebrando as desonerações fiscais, sobretudo o empresariado celebrando alegremente as desonerações, porque supostamente a soma disto, mais algum tipo de desvalorização cambial moderado, então praticado, seria capaz de fazer a retomada do ciclo do crescimento econômico. Então, você eliminava a demagogia, o populismo cambial da paridade 1 para 1, que quebrou o país e desindustrializou o país em muitos momentos. Você readequava o câmbio para uma relação mais justa, para possibilitar trocas, você fazia desoneração fiscal e você fazia queda da taxa de juros e desonerava o insumo básico, qual seja a energia elétrica, para que o capital privado pudesse alavancar um novo ciclo de crescimento. Tudo perfeito, só que deu errado. Esse é o paradoxo brasileiro. Essa arquitetura aparentemente perfeita, é um silogismo perfeito de premissas, não conduziu à conclusão que se esperava. É evidente que há explicações econômicas a isto e há explicações políticas. A minha aventura apenas uma que é tão cara e especial para a esquerda brasileira. Nós todos, e aí eu incluo os comunistas, os socialistas, os trabalhistas, etc., todos nós, por uma série de heranças,
que vão da Terceira Internacional ao varguismo, ao getulismo, nos acostumamos, ao longo do tempo, a cindir a burguesia brasileira, a segmentá-la, e que haveria um segmento dito nacional, outro dito entreguista. Um que era mais afeito ao desenvolvimento do país e outro mais comprometido com o imperialismo. Ou outro mais industrialista e outro segmento mais rentista. Nós nos acostumamos a raciocinar a partir dessa dicotomia. Talvez a crise que nós vivemos agora sirva para definitivamente nos livrar dessa armadilha teórica. Porque ficou evidente que os industrialistas não eram tão menos rentistas do que os rentistas propriamente ditos. Talvez. Talvez esse segmento dito progressista da classe dominante brasileira, progressista no sentido econômico, no sentido do investimento, de acreditar no país, de gerar emprego, não fosse tão comprometido com essas teses quanto nós imaginávamos que fosse. Talvez essa contradição não seja tão relevante como nós nos acostumamos a imaginar. Ou dito de outra maneira, provavelmente, e esse é um terreno no qual os economistas aqui presentes podem organizar o debate com mais precisão, grande parte daquilo que se imaginava que seria investido em produção virou especulação. Grande parte do capital que foi liberado por todas essas medidas não virou geração de emprego, não virou investimento, não virou incremento de produtividade, que era essencial para garantir a competitividade do país. Muito provavelmente tenha sido isto. Para gerar a tempestade perfeita, nós entramos exatamente na crise política que gerou esse tipo de polarização que impede o debate brasileiro. E aí se gerou realmente o caos, porque nós tínhamos dificuldades, um quadro muito complexo internacionalmente e nacionalmente, e eliminamos todas as condições das instituições funcionarem. Uma das maiores balelas que eu já ouvi nos últimos anos, e vez por outra aparece nas redes sociais, é esta. 2 pontos, abre aspas. As instituições estão funcionando. Se isso, as instituições funcionarem, meu Deus do céu, seria melhor sair correndo, fujam para as montanhas. As instituições não estão funcionando adequadamente no Brasil, nenhuma delas. A começar do fato que nós temos um exotismo, nós temos um presidencialismo sem presidente. Isso é um experimento institucional único na história do planeta. Nunca ninguém tentou, só o Brasil. E nós estamos aí às voltas com isto, porque o presidente de hoje não era o de ontem e talvez não seja o de amanhã. Então, nós temos que tipo de arquitetura no Poder Executivo? Sobre o Legislativo, acho que, claro que eu falo Legislativo nacional, o nosso funciona muito bem, meus os deputados estão aqui, ainda bem que eu lembrei a tempo, né? Muitos deputados queridos aqui, companheiros, mas o Everton e o Rubem Júnior não vão me levar a mal, é claro que eu não falo deles, mas falo da maioria que tem tido uma visão puramente individualista acerca dos seus interesses imediatos, uma espécie de ultraliberalismo prático, que não é ultraliberalismo apenas ideológico. Mateus primeiro os teus, dá cá as minhas vantagens e vamos ver o que rola. Então, é assim que funciona. E sobre o judiciário, minha gente, território de onde vim, conheço um pouquinho, depois de 12 anos e 4 meses de atuação como juiz, posso dizer a vocês que nunca vi tantas contradições, antinomias, incoerências e seletividade de critérios na aplicação da lei no Brasil, gerando um gravíssimo problema de insegurança jurídica, de imprevisibilidade, que é essencial para que haja desenvolvimento. De modo que eu não sei bem o que querem dizer com instituições funcionando, mas certamente não é isto. De modo que eu queria apenas assentar esses 2 raciocínios acerca do diagnóstico muito bem feito pelo querido companheiro Ciro Gomes, agregando esses 2 ingredientes. A importância de nós enfrentarmos o debate acerca dessa tentativa de 2013, voltarmos o olhar especificamente a esse modelo de 12 e 13, e também essa questão da crise política, que foi muito bem sintetizada por ele, acerca dessa questão de coxinhas e mortadelas. Eu tenho apresentado uma fórmula gastronômica. Em vez desse debate, façamos coxinha de mortadela, que eu acho que é uma boa solução, uma boa dialética para a gente conseguir enfrentar essas contradições aparentemente invencíveis e que degradam a vida política no nosso país. Em complemento e em conclusão, eu vou fazer mais 6 observações bem breves acerca dessa ideia do que fazer, dos desafios.
O primeiro, qual o primeiro grande desafio? Evitar que o Brasil se transforme um imenso Rio de Janeiro. Com todo o respeito aos cariocas, é claro que eu não falo das belezas e maravilhas do Rio de Janeiro, um estado amado por todos os brasileiros. É claro que eu não falo de nada disso, mas falo das condições institucionais, políticas e econômicas e fiscais, sobretudo, do Rio de Janeiro. E falo disto para afastar o diabo, porque o primeiro passo de afastá-lo é falar que ele existe. Ou seja, nós não podemos negar, dizer desconjuro a ele sem a gente reconhecer que ele existe. Ou seja, que este risco é efetivo. E apenas a demagogia e a irresponsabilidade fará com que algum governante esqueça isso. Nós temos, sim, um risco de um efeito dominó na gestão pública do Brasil. Está aí. A sequência de estados atrasando as suas obrigações fundamentais só aumenta. O Maranhão fora disso, graças a Deus, e quero garantir a vocês que nós, pelo menos no horizonte imediato, continuaremos fora desse rol, mas assistimos isso com grande preocupação, porque o efeito Orloff, eu sou você amanhã. Então, nós temos já, além do Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, agora o Distrito Federal, atrasando obrigações básicas, como a sua folha de pessoal. Porque rombo fiscal da União pode virar emissão de títulos, pode virar um monte de coisa. Nos estados vira o quê? Vira atraso de salário ou de fornecedor. Não vira nada, não vira emissão de moeda, porque eu não posso. Se tinha árvore de dar dinheiro lá no Maranhão, levaram. Eu acho até que tinha, mas acho que levaram mesmo, não achei. E não temos condições de emitir título ou nada desse tipo, nem crédito a gente tem para custeio. A gente tem crédito para investimento. Às vezes, quando Deus dá bom tempo, mas crédito para custeio virou dogma de fé. Ninguém mais trata nisso. Mesmo pereça o mundo, mas nenhum Estado tem crédito para custeio. E, em tese, uma medida correta. Em tese, uma medida correta. Mas, às vezes, aquilo que em tese é correto não é o melhor. Então, o primeiro desafio, eu acho que é evitar o efeito Rio, e há, claro, uma série de caminhos para isso. O segundo, evitar uma espécie de desencanto geral. Isso é muito perigoso para a vida política do Brasil. E, em muitos momentos, Ciro, eu sei que tu tem viajado muito o Brasil, eu tenho, claro, as minhas obrigações aqui, e me dedico a elas exaustivamente, de manhã, de tarde, de noite, mas as poucas vezes que eu tenho debatido aqui no Estado e fora do Estado, claro que aqui no Estado cotidianamente, fora do Estado, às vezes, encontro, em algumas ocasiões, essa ideia de que não tem jeito, que o Brasil acabou, que nós somos vocacionados, de fato, para uma espécie de lei do eterno recomeço. Nós sempre voltamos para a crise insolúvel e negando, inclusive, os avanços. Então, a segunda questão é como transformar desencanto em energia cívica. E isso depende de momentos como esse, para que a gente não elimine as condições fundamentais para a retomada do crescimento econômico, que são as condições subjetivas. Senão, nós vamos ficar às voltas com o tal teorema de Thomas, as profecias que se autocumprem. Se a gente acreditar que, de fato, não haverá um novo ciclo de investimento e de geração de emprego, o que acontecerá amanhã? Não haverá um novo ciclo de investimento e geração de empregos. Claro que dizendo isso de modo bem simplificador e mecânico, mas é um risco que nós corremos. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar, e o Ciro mencionou também, é que nós precisamos abrir o debate com setores mais amplos da sociedade. Não adianta nós pregarmos para convertidos ou movimentar os já mobilizados. É importante nós retomarmos aquilo que se convencionou chamar do centro, que muita gente, quando fala centro da sociedade, pensa logo partido A, B ou C. Na minha visão, não é nada disso. Quando fala de centro na sociedade, são os segmentos não organizados do povo, que não participam de conselhos, de sindicatos, de entidades, não participam da vida política, da vida partidária, mas que é Sua Excelência o cidadão, a cidadã, e que perdeu totalmente a inserção nesse debate acerca dos rumos do Brasil. Então, nós temos essa grande tarefa, nós que participamos desse mundo dos incluídos, pela vertente da cidadania, pela vertente do consumo, das ideias, pelo capital cultural, pelo capital social, enfim, qualquer que seja a vereda pela qual nós participemos desse ciclo de inclusão social, temos esse dever
de ter alteridade, de ter generosidade, de ter solidariedade, de ter o nome que você queira dar, de acordo com a sua crença, com a sua ideologia. Os franceses chamaram isso de fraternidade, que é aquela tríade mágica que mobilizou o povo por séculos, da igualdade, da liberdade, igualdade, fraternidade. Fraternidade, solidariedade, respeito ao outro, compromisso com o próximo, aquilo que os cristãos chamam de amar os outros como a si mesmo. E não interessa a sua visão de mundo, mas é esse valor que é fundante de uma nova energia cívica, de uma nova mobilização social. A quarta tarefa diz respeito à temática da corrupção. Nós não podemos passar ao largo desse debate, porque a sociedade não quer passar ao largo desse debate. E nós precisamos encontrar a forma correta de abordá-la. Porque, em primeiro lugar, é preciso encontrar um ponto fundamental para entender que a corrupção não é dos políticos. E isso está sendo feito, inclusive, por decisões judiciais, situando o mercado como uma espécie de vítimas e defesas da sanha monstruosa dos políticos. Não é assim. Não foi assim. Não tem sido assim. E se nós não debatermos, nós vamos repetir a mesma ideia, que é uma ideia, um dos mitos brasileiros, é que a política é contaminada, patrimonialista, e o mercado é eficiente, bom, saudável e probo. As coisas não são assim. E reino dos céus, apenas o bíblico, antes de Adão e Eva, a serpente, cometerem o pecado original. Não existe mercado que não seja, que tangencie também pela ilegalidade, pelas más práticas empresariais e tensione, inclusive, a política para que também, num certo bloco de apropriação de recursos, explique esse fenômeno que, lamentavelmente, adquiriu escalas gigantescas nos últimos anos, nas últimas décadas, quiçá nos últimos séculos no nosso país. A quinta tarefa diz respeito às garantias democráticas, e aqui me refiro aos processos judiciais, mas não só, porque a justiça não pode ser um instrumento de luta partidária. Eu posso falar com uma certa autoridade, porque eu teria hoje 23 anos de magistratura. Se estivesse na magistratura hoje, eu teria 23 anos de magistratura. Mas, como me movia a pulsação da política, pendurei a toga no armário, guardei, me filiei a um partido político e tive a coragem de me candidatar. Porque não é justo você usar a vitaliciedade para fazer luta política partidária. E isso, infelizmente... E isso, infelizmente, não está ocorrendo no Brasil. Decisões judiciais absurdas. A mais recente foi esta de impedir uma universidade de dar um título de doutor honoris causa para o presidente Lula. É uma decisão absurda. É tão absurda que eu apostei com um amigo meu e perdi. Eu disse, não dura 24 horas. Aí eu disse assim, uma semana. Ele disse, não dura 24 horas. Meu amigo estava certo, em menos de 24 horas ela foi cassada. Mas antes ela percorreu todas as manchetes do mundo como um instrumento de luta política, de luta ideológica. E é isso realmente que eu acho que é fundamental nós entendermos que se o juiz veste a camisa de um dos times, ele deixa de ser juiz. O caráter supra-partes, a imparcialidade, é fundamental para que haja judicialidade. Porque senão os juízes seriam eleitos, filiados em partidos, como poderia ser, mas nossa opção foi outra. Eu me filio à nossa opção teórica, Ciro, eu acho que é correta, uma opção meio weberiana, da busca de uma certa racionalidade formal, um corpo burocrático fiel a uns certos parâmetros racionais, impessoais e abstratos, e menos envolvido quanto possível nas paixões cotidianas, para dizer o certo e o errado nos momentos conflituosos. Nós precisamos debater essa questão, e como bem disse o Ciro, essas questões não podem deixar apenas para uma minoria de sábios. Essas questões, assim como o câmbio, as questões atinentes às garantias democráticas no judiciário, no direito, da legalidade, não é um assunto que pertence apenas a nós juristas. O sexto e último ponto que eu queria falar diz respeito ao programa, que o Ciro vai falar aqui também, eu tenho certeza. Eu tenho feito uma alusão, que é ao mesmo tempo uma homenagem, uma blague, ao nosso querido camarada Vladimir Lenin, que há 100 anos atrás conduziu a Revolução Russa. Então, eu tenho feito essa alusão a ele,
um pensador muito arguto, um grande estadista. É evidente que essa ideologia do dia a dia, da luta política do dia a dia, se encarrega de afastar certos pensadores, certos escritores das nossas reflexões, mas, neste caso, eu lembrei das teses de Abril, do nosso querido camarada Lênin, quando, numa conjuntura muito difícil, há exatamente 100 anos atrás, ele lançou este texto, em que ele condensou um programa político em 3 palavras: paz, pão, terra. E foi em torno deste dístico, desse slogan, paz, pão, terra, que ele conseguiu mobilizar o povo. Porque se fosse em torno dos ditames do marxismo revolucionário e do socialismo científico, até hoje ele estava lá, já bem velhinho, tentando convencer o povo de que ele tinha uma proposta a apresentar. Ele fez um programa, Paz, Pão, Terra, e depois ele transformou isso naquilo que nós chamamos de NEP, Nova Política Econômica, e aí eu faço a nossa NEP, que essa é a brincadeira, a blague que eu faço, que acho que o caminho programático para o Brasil seria uma espécie de nova NEP, com 3, portanto, premissas fundamentais. Primeiro, o END de nação. O Ciro fez referência a isso, acerca da importância do debate sobre um projeto nacional de desenvolvimento, porque meteram na nossa cabeça que isso tinha morrido. Que tinha morrido o negócio de esquerda e direita, que tinha morrido o negócio de Papai Noel e que tinha morrido o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ideologia pura, vulgata, neoliberal, que destruiu grande parte do pensamento político do Brasil durante algumas décadas. Nós precisamos pautar essa questão do Projeto Nacional de Desenvolvimento para debater questões como, como a questão do uso das riquezas nacionais, como as empresas brasileiras participam do projeto de desenvolvimento, e o Ciro disse com muita precisão, invocando as premissas trabalhistas, que o mercado é fundamental. O Partido Comunista da China, no seu último congresso, abre uma das suas resoluções refletindo sobre a importância do mercado. O Partido Comunista da China dizendo: o mercado não é uma invenção do capitalismo, o mercado é uma invenção da sociedade. A questão, portanto, não é a existência ou não de mercado, mas sim como ele é organizado e regulado. Então, hoje, praticamente, ninguém pode negar, teoricamente, a existência do mercado. E nisso atuam as empresas. As empresas que têm sido, inclusive, criminalizadas de modo irresponsável, com consequências gravíssimas para a economia brasileira, dizimando empregos e dizimando projetos de gerações de empreendedores brasileiros, que têm que ser protegidos. O Ciro fez alusão aos Estados Unidos, ao Barack Obama. Vejam o que aconteceu nos Estados Unidos. 2008, a grande crise do capitalismo, Obama com muita ousadia, a meu ver até passando um pouquinho do ponto, se empenhou na salvação de Wall Street e do sistema financeiro dos Estados Unidos. Ele não criminalizou as empresas, ele garantiu a continuidade das empresas, tirando uma ou outra agência de classificação de risco que não tinha mais nenhuma condição de elas próprias obterem algum rating A ou B para continuarem a funcionar. Mas ele preservou as instituições empresariais, as marcas empresariais dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente faz o contrário, a gente quer matar todo mundo e destruir todos os setores econômicos, tanto que nós geramos um modelo institucional torto. Nós importamos a delação premiada e o acordo de leniência ao mesmo tempo, do direito norte-americano. A delação premiada para descobrir os ilícitos, a roubalheira, e o acordo de leniência para preservar as empresas. Nós temos 300, mais ou menos, delações premiadas e 0 acordo de leniência, ou 1 ou 2 acordos de leniência. Então, você pega as delações premiadas e destrói tudo, como se isso fosse a salvação do Brasil. Então, acho que essa questão nacional, assim como a da soberania científica e tecnológica, tem que ser debatida. De educação, porque é uma tradição, inclusive, trabalhista, e tenho certeza que, no meu sistema de crenças, Leonel Brizola e Darcy Ribeiro estão muito felizes ouvindo esse debate, porque a educação é o debate que permite que nós pautemos o ponto nodal de uma sociedade justa, que é a temática da igualdade. Em nome do combate à corrupção, como única bandeira, acaba por se obscurecer as relações assimétricas e a esperteza de quem ganha dinheiro no rentismo, por exemplo. E a educação é a forma, lembrando lá da fórmula leninista do Paz, Pão, Terra, a educação é a forma de você tematizar a questão da igualdade.
Por isso que nós estamos, Ciro, fazendo, inclusive, aprendendo muito com o Ceará, fazendo um programa educacional muito ousado, muito atrevido, muito corajoso, muito impetuoso, que inaugura uma escola a cada 2 dias e que incomoda tanto as elites dominantes do Maranhão, que se ocupam de todos os dias de tentar desconstruir o programa, porque eles sabem que esse programa é o caminho de emancipação definitiva do Maranhão, de todas as oligarquias e coronelismos do nosso Estado. E, finalmente, P de produção. Acho, Ciro, que você, como esse grande líder político brasileiro, que eu, obviamente, admiro, tenho aquela invejinha boa, porque o Ciro alcançou um patamar que todos nós almejamos, na política, evidentemente, que é o patamar de jamais ser irrelevante, que é o principal problema de quem faz política. O Ciro, há aqueles que gostam muito e aqueles que não gostam, mas todo mundo presta atenção no que ele diz. Então, isso é uma coisa muito positiva, muito relevante. E um dia eu chego lá, né? Um dia eu chego lá, eu tenho aqui uns aninhos a menos para um dia chegar lá. Mas, Ciro, com a tua importância, com a tua circulação, com a tua teu lugar de fala no Brasil, essa temática da produção é desdobrada na questão do trabalho, que tu falaste bem, do empreendedorismo. Empreendedorismo, a gente sempre pensa assim, coach, treinamento, uma coisa meio engravatada. Não é só isso, o empreendedorismo é a senhora que está no bairro vendendo comida, que está ali na esquina vendendo doce, que está vendendo lanche, que está com salão de beleza, que montou lá uma oficina do bairro, etc. E milhões de brasileiros sobrevivem disto, e não há uma política pública permanente para sustentar uma rede de estímulo a essa vasta cadeia de empreendedores, que não são esses que comparecem às sessões de treinamento de coach, mas que são os empreendedores reais do povo brasileiro e que estão em qualquer bairro maranhense, qualquer bairro ludovicense, em qualquer favela do Rio de Janeiro e que merecem um olhar especial. E a questão, obviamente, da industrialização, porque não é nenhum fetiche stalinista, tenha certeza disso, mas nós não podemos abandonar a questão industrial. Ainda que nós tenhamos uma força admirável na questão das commodities, que vão fazer com que a economia do Maranhão, por exemplo, cresça esse ano a taxas muito maiores do que as taxas brasileiras, nós, obviamente, nos orgulhamos disso, mas não podemos abandonar a questão industrial. É claro que não é nenhum fetiche dos anos 50 do século XX. Quando eu falo da questão industrial, me refiro em termos amplos, abrangendo, claro, os setores de alta tecnologia, os setores de ponta, os setores estratégicos, em que o Brasil está atrasado algumas décadas. De modo que são 6 tarefas fundamentais que eu gostaria, Ciro, de colocar nas tuas mãos como uma contribuição modesta de alguém que ama o Brasil, de um maranhense que se dedica a essa tarefa e que admira a tua força, a tua liderança e que acompanha com muito respeito, com muita admiração o teu trabalho. Muito obrigado. Eu vou retirar uma foto. Bora. Deixa o Ciro falar da receita. Porque o Ciro foi sabido, ele fez o diagnóstico e diz, agora, Flávio, dá a receita. A sorte é que eu tinha aqui uma receita no bolso, vocês viram, né? A sorte é que eu sou seu admirador e lhe conheço. Agora, Ciro, todo mundo quer ouvir a tua receita aqui. Eu estou usurpando o presidente, estou fazendo a primeira pergunta. Eu acho que sistematizadas brilhantemente, com a capacidade que eu preciso aprender de síntese, né, e de tradução mais simples, a pista do que o Brasil precisa fazer está aí. Para dar, entretanto, coerência metodológica ao diagnóstico, eu quis apenas ser fiel ao tempo, confiado que haveria uma volta. Se esse diagnóstico for correto, e ele pode não ser correto, e eu estou absolutamente aberto ao debate, tenho frequentado, ainda ontem tive com empreendedores financeiros lá de São Paulo, uma discussão azeda, mas disse, vamos combinar uma coisa, todo mundo deixa suas convicções ali fora, eu deixo as minhas também, e a gente faz uma discussão aqui, e depois quem quiser vai lá, pega a convicção e volta para casa com ela. Mas vamos abrir a cabeça, e acabou sendo útil. Então, repare bem, o que é que eu advogo? O Brasil precisa celebrar um novo projeto nacional de desenvolvimento, cada palavra dessa quer dizer um conjunto de valores e de conflitos políticos importantes.
Mas é preciso estabelecer com clareza. Então, projeto significa objetivos, prazos, quem faz o quê, quanto custa, supervisão, avaliação, controle. Financiamento, prazo. Prazo eu já falei. Então, o que é que nós precisamos fazer aqui no Brasil? E eu acho que tem coisas assim. Então, tem uma agenda do século XIX. O Brasil não pode mais adiar a fundação entre nós de uma burocracia profissional, para empoderar o Estado brasileiro manualizadamente, com um orçamento discriminado de recursos humanos, que manualize os procedimentos, que estabeleça virtude pelo bom trato que se faça ao conjunto da sociedade, nos diversos pontos de interação. Enfim, então, a tarefa para todo lado. Porém, para a gente ter clareza e procurar imitar a brilhante síntese do governador, eu acho que esse projeto tem que anunciar um objetivo nacional, deve ser, para que estabeleçamos uma hegemonia moral e intelectual, deve ser superar a miséria e superar a desigualdade. Então, o objetivo nacional permanente do Brasil deve ser enfrentar a miséria e superar a desigualdade. Isso já divide o Brasil com uma metodologia mais razoável, porque, não duvidem, tem muita gente que acha que essa questão da desigualdade é uma fatalidade e outros há que pouco estão ligando. Mas nós somos maioria. Os valores dominantes no Brasil podem ser coesionados ao redor de uma clareza de que o objetivo nacional permanente é enfrentar a miséria e superar a desigualdade. Em que ambiente se supera melhormente a desigualdade? Você tem dois ambientes. A economia estagnada, você tem que fazer uma sanguinolenta luta política para tomar daqui e levar para acolá. Esses são os momentos de maior tensão, de maior ruptura, em que você tenta distribuir renda com a renda estagnada. É muitas vezes mais difícil. Portanto, eu advogo que nós precisamos decidir crescer. E aí alguém, especialmente em ambiente de economistas, pode dizer assim, mas é assim, é voluntarista e tal? Não, não é voluntarista. Mas o Brasil hoje, desde uma certa madrugada de 1999, o crescimento econômico é uma consequência, é um efeito colateral desejável, porém improvável, dada a trempe de economia política que tenta, pela única vez na história da humanidade, colocar a gestão da macroeconomia e da economia política brasileira num certo piloto automático, imune aos políticos, né? Que é câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. Se a trempe for essa, esqueçam o crescimento. Não tem crescimento. Por quê? Porque quando a gente cresce, tem a doença holandesa. Desgraçadamente, nossa agropecuária, nossa mineração, melhora um pouquinho de preço, elas faturam pesados superávites. E ao faturarem pesados superávites na conta com o estrangeiro, elas valorizam o real e destrói a competitividade sistêmica da indústria. Em 1980, o Brasil tinha 33% do seu produto industrial tirado da indústria. Por que a indústria? E eu vou já voltar a ela. Porque a indústria é que agrega valor, é que paga melhores salários, a indústria é que paga melhores impostos. E o nosso modo moderno de vida tem muito a ver com serviços pós-industriais, mas ainda temos uma agenda do século XX que é uma indústria. Hoje, a proporção da indústria nacional brasileira no PIB caiu a irrisórios 8%. É o valor que nós tínhamos em 1910. E minério de ferro, produtos de baixo valor agregado, do agrobusiness, não pagam a conta do desenvolvimento industrial. Essa conta não fecha, pela desigualdade de valor agregado, pura e simplesmente. Então, você tem que ter clareza disso, e aí crescer a economia é uma decisão que nós temos que tomar e, honestamente, dizer o seguinte, que ao tomarmos a decisão de que vamos crescer, daí resultarão tensões, contradições, custos, ameaças e oportunidades. E há que se ajuizá-las todas e tal, e eu estou muito convencido de que as pistas estão dadas. Qual é o caminho desse crescimento? Estruturalmente, lá no fundo, nós precisamos entrar numa dinâmica que replique as premissas do êxito civilizatório global. Isso é meu esforço acadêmico fora do Brasil, foi tentar, por detrás da Babel de instituições, de línguas, de histórias do mundo, se haveria um padrão, um standard, que explicasse o sucesso, o êxito civilizatório na história da humanidade, na geografia contemporânea do planeta, e, se não houvesse, né, cada um estaria muito solitariamente. E eu
comovidamente me convenci, ao longo desse esforço acadêmico, de que a premissa do eixo civilizatório é a ocorrência simultânea de 3 elementos. Cada língua, cada cultura, cada institucionalidade é própria, mas o padrão é o seguinte: formação bruta de capital doméstico elevada, ou seja, o que sustenta desenvolvimento é o capital que se faz em casa. Segundo, convergência estratégica entre um governo empoderado, o Estado empoderado, empreendedores convergentes com o consenso ou com a hegemonia desenvolvimentista e um pensamento acadêmico convergente para produzir as respostas técnico-científicas para esse desafio. Essa é a premissa e nós, ao contrário do mito neoliberal, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só ela faz, bem feito ou mal feito, e tem a ver, no caso brasileiro, com um sistema tributário mais progressivo, com um sistema previdenciário de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, ainda que já administrado por carreiras de Estado, etc., etc., são desenhos, mas isto é a tarefa de fundo. A virada é por uma retomada do processo industrial. E aí, se aqueles 3 elementos impeditivos da virada do Brasil são verdade, nós precisamos fazer alguma coisa que consolide o passivo empresarial privado. Por exemplo, acordo de leniência já na primeira semana do próximo governo, para ensinar o povo brasileiro que quem faz pecado ou quem faz crime é gente. A empresa não faz crime nem pecado. Ninguém pode destruir, como você acabou de mencionar, uma base tecnológica, uma base técnica, uma base de equipamentos, uma estrutura, e começar a gerar passivo externo líquido em setores onde nós temos protagonismo global. Agora o seu Pedro Parente contratou, por carta convite, 17 empresas estrangeiras de engenharia pesada, a pretexto canalha de moralismo, que as empresas brasileiras estão enroladas todas em escândalo e tal. Eu, que sou um chato e conheço o mundo, razoavelmente, fui pesquisar. Ora, as 17, para azar do seu Pedro Parente, todas as 17 enroladas em algum tipo de escândalo, ou mais de um nos seus respectivos países. Então, ele espanca as empresas, tudo toco, tudo propina, esse bando de vagabundo. Eu lembro aqui, esquenta a cabeça, tudo toco. A pretexto moralista, que é o pior tipo de coisa que existe num país. Então, consolidar o passivo das empresas, eu estou propondo a gente tirar 50 bilhões de dólares, se for tanto, não precisa talvez tanto, das reservas cambiais que estão exorbitantemente altas desnecessariamente, há um custo pesado para a sociedade brasileira, não cabe aqui explicar isso agora, mas tirar 50 bilhões de dólares e criar um fundo soberano, ou hospedar no banco do BRICS, que eu estou indo visitar agora, e criar um fundo de crédito contra garantias reais e planos de investimento e retenção e geração de emprego na linha da reindustrialização do país. Então, seria a primeira grande questão, que o trade-off aqui é o seguinte: eu vou trocar dívida interna estrangulada no juro e na exiguidade do prazo por dívida externa com prazos e custos negativos, ou pelo menos mínimos, por conta do momento, da janela de ouro que o Brasil está desprezando, em que a humanidade faz 8 anos que pratica juros negativos e nós aqui com o juro mais exorbitante do planeta, sem nenhuma explicação, a não ser transferir renda de quem produz e trabalha para os 10 mil barões do rentismo brasileiro. Segundo, entrar numa dinâmica de consertar a poupança pública. E aí você tem 1 milhão de exemplos. O Maranhão, como é que se explica que o Maranhão está sólido e São Paulo ilíquido? Como é que se explica que o Ceará tem a situação fiscal absolutamente sadia e Minas Gerais esteja ilíquida? Percebe? E aí é preciso valorizar isso. E aí uma das questões que tem que ser feita é consolidar o passivo dos estados, mediante uma coisa de equidade. Ou seja, eu não posso beneficiar estados em detrimento daqueles que fizeram o sacrifício e que fizeram o ajuste. Mas, para retomar o investimento, eu vou fazer um prêmio aos estados para incrementar a sua taxa de investimento, na proporção do que eu vou consolidar o passivo dos estados, não é? Mediante um conjunto de médio e longo prazo de providências. Mas eu cansei de dizer isso para a presidenta Dilma, porque isso também é essencial para o desenho institucional da relação presidente-Congresso Nacional. Bom, mas consertar as finanças, nós vamos ter que pôr em perspectiva algumas coisas inadiáveis. E o Flávio Dino, gênio como é, de novo matou uma charada. Quer dizer, nós chegamos ao poder, liderados pelo PT, na ilusão de que nós íamos ganhar o mercado financeiro, o Roberto, o João, o Zé Disseu chamasse o João, eu falo com o João,
Eu falo com o João, eu digo, ô Zé Disseu, quem é esse João? Eu disse, o João Roberto. Eu disse, tu já está chamando o homem de João, rapaz. Entendeu? Chegou tudo Novo Rico, achando que o céu era perto e tal, não sei o quê, e deu nisso daí. Nós precisamos resolver essa questão, né, de que tipo de modelo tributário nós queremos. Só 2 países do mundo, o Brasil e a Letônia, não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Só 2. Qual é a explicação para isso? O Brasil, o Ceará, cobra 8% de imposto sobre heranças. O Rio de Janeiro, quebrado, cobra 4%. Aqui, 7,5%. Não tem milagre. Quem é que deve contribuir mais? Não é? E você faz faixas de isenção. Então, você tem esses 2 movimentos. Não é? E eu advogo que você crie uma CPMF com alíquota de 0,38 para partilhar 0,20 para a União e 0,18 com estados e municípios, vinculados à tendência declinante das suas dívidas, que é para poder ir liberando os recursos próprios dos estados para os seus investimentos e a União Nacional assumir que ela é a grande responsável por esse colapso financeiro por causa da taxa de juros. Enfim, um conjunto de providências concretas, práticas, para resolver a questão da elevação da poupança pública e da taxa de investimento. E, por fim, o processo de reindustrialização do país, por blocos, ao invés de eleger arbitrariamente, fisiologicamente, mediante propina, favorecimentos inexplicáveis, você tem 4 grandes blocos que saltam aos olhos, porque o dinheiro já está sendo gasto, porque o hiato tecnológico não é tão grave, salvo num dos 4, e porque você tem, vamos dizer, um mercado doméstico relevante, sob o ponto de vista global, que dá uma escala de partida bem razoável, que tem que ser complementada por uma atitude de política externa. Quais são os 4 blocos? Petróleo e gás. Fica flagrante, bom, o Maranhão sabe bem que esse debate está aqui, mas o Brasil não sabe. Qual é a razão do Brasil exportar petróleo bruto e não verticalizar 100% do seu refino e depois partir para a agregação de valor na petroquímica, com polímeros, novos materiais, etc., etc., por um conjunto absolutamente inovador de incubadora de empresa, de venture capital, que a gente fala em inglês, não é por pedantismo, é porque nem sequer o correspondente tem, que é esse tipo de capital que financia o jovem empreendedor, inovador, egresso da universidade, incubadora de empresa, para você ir formando uma nova burguesia nacional a partir da juventude brasileira, porque, vamos dizer, que restaure a coisa. Então, o complexo industrial da saúde. Sabe quanto a União Federal vai gastar? E não se tem o dado somando o resto, privado, estados e municípios. Deve ser o triplo. Mas a União Federal, que o dado é transparente, vai pagar 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde, gerando emprego na Europa, na China, e renda lá. Ou seja, o dinheiro já está sendo gasto. Tecnologicamente, 70%, 80% disso está com patente vencida. Que você cria um Instituto de Engenharia Reversa em Codó, em Imperatriz, abre os pacotes tecnológicos sem violar nenhuma lei de propriedade intelectual, cria os perfis e entra na dinâmica de incubadora de empresa, porque o financiamento está dado pela compra governamental, que será muito mais eficiente na medida em que eu não vou trazer um fármaco, uma prótese da Alemanha, para vender aqui, para aplicar em Codó, no Maranhão, vou fabricar perto. Enfim, com arranjos produtivos locais, que eles chamam clusters, etc., etc., que são vivências que eu pratiquei muito no Ceará. O terceiro complexo industrial é do agronegócio. Qual é a explicação para 40% dos custos de produção da agricultura e pecuária mais agressivamente competitiva do mundo serem importados? Tirante pequeníssimas fábricas de fertilizante da Petrobras, nós não temos nem fertilizante, nem agrotóxico, nem implementos agrícolas, nenhuma fábrica brasileira. Qual é a explicação para isso? Nós já estamos gastando dinheiro. Por que o governo federal não pode, reunindo com os estados, chamar os grandes agricultores do Brasil, e não precisa ser público, estatal, não, pode ser privado. Faz um arranjo produtivo, você acumula ali crédito, renúncia fiscal, vantagens locacionais, o BNDES, enfim, eu sei fazer, né? A gente sabe fazer isso. E, por fim, o complexo industrial da defesa. Aqui é mais sensível um pouco, mas também é inadiável, porque se você quer ter um projeto nacional, você tem que ter capacidade dissuasória internacionalmente. Não temos vontade de brigar com ninguém. Mas ainda anteontem eu ouvi com meus próprios ouvidos e meus olhos na televisão, o atual presidente dos Estados Unidos dizer que cogita entre suas opções para tratar o problema da Venezuela de uma opção militar. Espera aí, que história é essa?
Percebe? Século XXI, bota na cabeça e tal. A gente não quer brigar com ninguém, mas a gente tem que ter capacidade dissuasória, sem o que não existe projeto nacional. Então, o Complexo Industrial de Defesa do Brasil é patético. Nós estamos gastando bilhões de dólares, fazemos as comunicações militares por satélites estrangeiros. A mira dos nossos navios e aviões é feita pelo GPS americano. A gente ri para não chorar. Não é? E isso aqui nós já estamos gastando a grana. Para bem dizer, nós abafamos um escândalo no finzinho do governo Dilma, do primeiro, porque houve uma concorrência e a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. O rudimento tecnológico da farda, do uniforme, nós, por escala e financiamento, perdemos a competição. Então, evidentemente, e aí já é uma montanha de dinheiro que já estamos gastando e não é optativo não gastar. É preciso fazer, né, verticalizar. E aqui você tem que discutir, que é uma política externa, e com isso eu termino, de um alinhamento que não nos obriga a brigar com ninguém, nem sair da nossa amizade pan-americana, etc., nada. Mas o BRICS, que foi um começo que nós fizemos, e uma das razões do golpe é derrubar, tirar o Brasil disso, no BRICS estão as 3 grandes questões que o Brasil precisa, internacionalmente, para desarmar as interdições que hoje nos impediriam de processar um projeto dessa natureza. Primeiro, um regime de preferências comerciais, são 3 bilhões de consumidores nessa área, e você tem condição, se deixar, a China quer fazer do Brasil um quintal para produzir coisa básica para eles. Mas é tão essencial o Brasil para a China que há um ambiente para se discutir, né, um regime de preferências comerciais nos complexos industriais que nós vamos avançar. Transferências tecnológicas sensíveis, aí nesse bloco, na Índia, na China e na Rússia especialmente, todas as tecnologias sensíveis de propulsão nuclear, de satélite, de microeletrônica que o Brasil precisa estão disponíveis, podem ser trocadas numa relação madura. E, por fim, um financiamento rebelde a Bretton Woods, a Fundo Monetário Internacional, que é o banco do BRICS, que eu também vou visitar agora nessa visita que eles me convidaram para fazer. Enfim, com este desenho, o Brasil reverte expectativas e nós começamos a produzir aquilo que nós produzimos, né? Na década de 50, o Brasil se achou e tudo dava certo. Não foi só o processo extraordinário de industrialização, mas o Brasil, ao se reconhecer capaz de superar essas interdições, gerou a Bossa Nova, foi bicampeão internacional, né, de futebol em 58 e 62, o Brasil gerou o cinema novo, enfim, e tudo está aí. Por que nós agora, com muito mais potencialidade, não seremos capazes de fazer um novo surto de desenvolvimento para o Brasil? Depende da gente, é o que eu penso. Sim, para a gente já está melhor adiantado no horário, né? Já até ultrapassamos a agenda do Ciro. Não, mas só para fechar, né? A gente fez um chamado de perguntas, né, para os economistas e conselheiros, e a gente tem aqui um apanhado de várias questões, né? Mas como a gente não vai ter tempo de abordar tudo que a gente queria aqui nesse momento, eu vou fazer um resumo, né, de duas questões centrais que eu entendo que é muito importante a gente ouvir aqui a opinião do Ciro e do Flávio sobre essas duas questões, né? Que é a questão da reforma tributária, né? Que a gente entende que é fundamental e é algo que não dá mais para esperar. O Ciro até tocou nessa questão, mas eu acho que a gente pode tentar dar algumas diretrizes aqui. E a questão que é latente hoje, que é a questão da reforma política, né? Que também eu acho que, para a gente pensar um novo projeto de desenvolvimento, não tem como a gente pensar isso sem pensar em uma reforma política e uma reforma tributária. Então, são essas duas questões, né, para a gente finalizar aqui o debate. Vou dividir aqui com o Ciro, porque eu sei que ele vai falar da tributária. Eu concordo, progressividade, imposto sobre eliminar a desoneração a isenção de lucros e dividendos e taxação de heranças, né? Aliás, taxação de heranças é uma coisa que os capitalistas fazem, né?
Muita gente pensa nos Estados Unidos, Inglaterra, né? Não é. Aqui a gente tem a alíquota máxima de 8%, né, no Brasil. E você tem que introduzir progressividade no sistema, essa é a receita fundamental, mas eu vou deixar para o Ciro falar rapidamente da reforma política. Acho que, Fred, não é muito importante, de fato, essa reflexão com economistas, porque nada mais político do que a economia é política, são opções discricionárias feitas pela sociedade, claro que com cientificidade, a partir de certos parâmetros teóricos, mas são opções políticas e, para isso, você precisa conjugar aquilo que se chama das forças de mercado, empreendedorismo, enfim, aqueles que articulam os investimentos privados, mas em arranjos institucionais que dependem de uma vida saudável, de uma vida institucional saudável no Brasil, que é o que nós sempre tivemos dificuldade e perdemos quase que completamente nos últimos anos. Nós praticamente dizimamos as condições de ter uma vida institucional que ajude o Brasil. Quando nós olhamos hoje o conjunto das instituições, como eu mencionei, nós temos decisões que acabam atrapalhando aquilo que as pessoas imaginam que seja o razoável, seja o certo, seja o justo. A reforma política depende, naturalmente, num conjunto bem amplo de fatores, não só de questões legais, porque não existe sistema eleitoral perfeito. Qualquer sistema eleitoral, por exemplo, financiamento de campanha, que é a questão mais aguda, quem paga o preço da democracia. Qualquer sistema eleitoral no mundo pode ser burlado, fraudado, pode se prestar a deturpações. É a experiência internacional que mostra. Você pode ter financiamento empresarial puro, sem limites, você pode ter financiamento público exclusivo, você pode combinar financiamento público, financiamento dos cidadãos. Não é propriamente esse conjunto normativo que vai definir a qualidade das campanhas eleitorais. Agora, no caso brasileiro, a partir dessas experiências internacionais, imagino que essa é a questão mais aguda, realmente. Nós experimentamos já alguns modelos na nossa história. Há quem pense que nós sempre tivemos financiamento empresarial. Não, houve um tempo que o financiamento empresarial era proibido no Brasil. Aí, quando se constatou que não deu certo, se liberou o financiamento empresarial. Aí, depois se viu que não dava certo, se criou o financiamento empresarial com tetos. O problema é que os tetos eram muito largos, que era 2% do faturamento da pessoa jurídica, 10% da renda da pessoa física. A resposta institucional ao fracasso do financiamento empresarial foi proibir o financiamento empresarial por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e nós temos aqui o pior dos mundos, que é o sistema que nós temos hoje. Se não houver nenhuma decisão do Congresso, aqui está o deputado Rubem Júnior, que tem liderado esse debate, assim como o deputado Everton, cada um nas suas respectivas bancadas, sabem que essa é a questão mais grave quando se fala de reforma política. Por quê? Com os sistemas de controle que existem hoje, lei da ficha limpa, etc., de duas uma. Ou vai todo mundo para a cadeia, hipótese número 1, e me incluam fora desta, quero dizer para vocês, ou nós teremos um sistema eleitoral em que só ficarão picaretas. Só ficarão aquelas pessoas que não têm medo de ir para a cadeia. Porque é isso que está se gerando. Porque um patriota autêntico, aquele que se dedica às questões do Brasil, sem regras claras de financiamento de campanha, ele olha a hipótese número 1 de ir para a cadeia, ele diz, eu vou me retirar disto. Ao se retirar, quem ficará fazendo a política, a não ser que alguém imagine uma espécie de utopia ou contra-utopia, dependendo da ideologia de cada um, uma sociedade sem instituições, sem Estado e sem políticos. Tirando essa hipótese teórica, inexistente em todas as sociedades, ficarão apenas os picaretas, porque dirão, muito bem, eu posso ser preso e é da vida. Ficarão aqueles que são financiados pelo tráfico e pelas organizações criminosas, que estão financiando eleições no Brasil, e não é de hoje. Instituições, organizações criminosas de pequeno porte, que nós conhecemos aqui no Maranhão, nós conhecemos, todos nós, e o nosso governo está tendo a coragem de enfrentar, e muita gente não vê, que é enfrentar a bandidagem do casamento entre campanhas e agiotagem. Nós somos o único governo da história do Maranhão que enfrenta essa questão e que fala dela com coragem, como nós temos coragem de falar, até organizações criminosas de grande tipo, de grande porte, que estão virando multinacionais cartelizadas do crime, como o PCC, Comando Vermelho e outros.
Então, serão esses os atores do processo político do Brasil, se a gente não tiver regras sobre financiamento de campanha. Digo isso para finalizar, porque é muito simplificador você dizer assim, o país precisa de tanta coisa, para que botar dinheiro público em campanhas eleitorais? Que é uma certa vertente do debate. Ora, ou é isto, ou que sempre foi feito de modo ilícito, infelizmente, por muita gente, ou será isto, ou nós teremos esse cenário em que ficarão os picaretas, os traficantes, os bandidos, dirigindo o país. E, quer dizer, mais ainda, em larga medida. Então, acho que essa é a questão mais aguda e nós temos que, acho que os conselhos de economia têm uma grande contribuição, a sociedade civil de um modo geral, para tirar este tema apenas do debate dos políticos. Porque se ficar apenas na mão dos políticos, sempre vai ser uma decisão vista como ilegítima, como se fosse um privilégio, e não algo necessário para que o país funcione, minimamente. É claro que nós temos que diminuir os custos de campanha, nós temos muita coisa errada nas campanhas eleitorais, coisas que são inaceitáveis em campanha eleitoral, e tudo isso transita pela reforma política, e acho, Ferdinand, que a partir daí todas as demais questões podem ser resolvidas. Eu sou adepto do sistema proporcional, e finalizo realmente, já sei que já falei demais, e nós temos outro evento que eu vou, com muita alegria, atender o convite dos companheiros do PDT, apenas para dizer que eu defendo o sistema proporcional, porque ele é aquele que valoriza os votos de todas as pessoas. Se nós temos um sistema de distrital, significa dizer que pessoas que votaram não foram representadas. O sistema proporcional permite que, em larga medida, mesmo que a pessoa vote no candidato que perdeu, de algum modo o voto dele foi útil para alguma coisa. No caso, para eleger alguém do partido dessa pessoa em que você votou, ou da aliança política que você votou. Não é a utilização ótima do voto, ou seja, não é exatamente aquilo que o cidadão queria, porque ele votou em Rubem Júnior e elegeu o Dutra. Mas o voto dele não se perdeu. Ele não conseguiu eleger o Rubem Júnior, mas ajudou a eleger o Dutra. No sistema distrital, vamos imaginar, por hipótese, sistema distrital puro, de um distrito com uninominal, com uma vaga, disputa lá o Rubem Júnior e o Dutra, e o Dutra tem 51%, o Rubem Júnior tem 49%. Os 49% de voto de Rubem Júnior foram jogados no lixo. Ele é um sistema injusto. Ele cria cidadãos que não serão ouvidos minimamente. Por isso que eu defendo o sistema proporcional e acho que a questão mais aguda é a questão do financiamento de campanha. E com isso eu encerro minha participação, agradecendo o Conselho de Economia, agradecendo todos os companheiros, companheiras, amigos e amigas que aqui estão e, sobretudo, ao Ciro. Muito obrigado a todos. Eu deixei a reforma tributária para tu falar. Eu faço minhas as palavras do governador Flávio Dino na questão da reforma política. Acrescento apenas uma provocação que tem sido a minha grande tarefa nesse momento brasileiro, é de que nós, brasileiros, precisamos entender, especialmente nós letrados, que não existe uma engenhoca institucional, não existe uma coisa de legislação internacional comparada, não existe nenhum intelectual genial que inventou um negócio em que democracia funcione sem cidadão treinado e ativo na construção da sua relação com a sua representação. Então, essa grande ilusão de que uma reforma política vai nos salvar da contradição de uma democracia de baixo exercício cidadão, de baixo treinamento, porque essa é a nossa realidade. A realidade brasileira é que o mais longo período de vivência democrática, tirante o período do imperador Pedro II, que foi, não diria democrático, porque era um império, mas foi um momento de maior estabilidade na nossa história, e era um iluminista, tinha ali o poder moderador, que ele exerceu com grande moderação, mas, tirante esse período, a história brasileira é uma história autoritária, violenta, de rupturas e antidemocrática. Nós detestamos ver isso no espelho, mas nós precisamos ter essa clareza, porque nós não seremos salvos da contradição de uma cidadania de baixo exercício, de baixa perenidade no exercício de acertar, errar, na construção da representação política, por qualquer tipo de engenhoca. Nenhuma. Eu, por exemplo, pouco estou ligando se é isso, se é aquilo. Faço minhas a palavra do Flávio Dino. Nós éramos deputados, nós dois colegas, e veio uma missão da Alemanha, onde o voto é distrital misto, que em tese eu defendo, mas vieram para
examinar as maravilhas do sistema eleitoral brasileiro, proporcional, porque eles anotaram no mundo que era o sistema que mais dava caminho à renovação, enquanto na Alemanha o distrital misto está com a média superior a 70 anos de idade e renovação inferior a 10% a cada eleição. Portanto, cada país vai ter que construir suas coisas. O que nós precisamos realmente ponderar, também eu estou provocando, é esta relação entre dinheiro e política. O poder econômico, compatriotas meus, irmãos queridos nordestinos e maranhenses, o poder econômico é um dado irremovível da realidade. O poder político em vida comunitária é um dado irremovível da realidade. E esses poderes vão se relacionar. Sempre. A única coisa que nós podemos fazer em relação a isso é dar radical transparência, luz, e transformar esta relação num dos elementos vetoriais de informação da decisão de votar do cidadão. Então, se eu, por exemplo, estou defendendo que o país precisa entrar numa dinâmica de reindustrialização, qual é a imoralidade de um setor industrial apostar numa campanha como a minha? Não precisa ser corrupto, fisiológico, toma lá da cá, que isso é só uma boa cadeia resolve. Não tem engenhoca que resolva. O Helmut Kohl, um dos maiores estadistas do século XX, unificou a Alemanha por cima das evidências todas do seu partido e da sua turma na Alemanha, de que não cabia, porque havia grandes problemas pelas assimetrias estruturais da Alemanha Oriental com a Alemanha do Coisa, saiu da política no ostracismo por esculhambação de campanha. E é aquilo que ele está dizendo. Eu, por exemplo, já tinha me afastado da política. A última eleição que eu disputei foi em 2006. Faz 11 anos que eu não disputo eleição, porque enchi o saco de véspera de eleição e pedir dinheiro para picareta, e o camarada tratar você com... Sabe, é muito... Eu ia dizendo, muito desagradável isso. Né? Então, veja bem, isso é um problema fundo. Agora, na eleição do Trump nos Estados Unidos, chegou à Suprema Corte Americana a discussão se o poder econômico pode se expressar na eleição sem qualquer tipo de limite. Portanto, essa questão da deformação da democracia pelo dinheiro é mundial. E a Suprema Corte, em linha com o direito anglo-saxão e com a moral luterana, que entre eles é dominante, disse que sim, disse que não, que ninguém pode opor qualquer restrição ao poder econômico, porque ele é uma inerência ao direito de livre expressão, que, por sua vez, é cláusula pétrea. Isso é a moral deles. A nossa moral dominante é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ganhar o reino dos céus, né? Que é a moral católica. Isso é uma metáfora, mas aqui nós temos esse olhar pecaminoso, né, da relação de dinheiro e política, nós temos que resolver isso. O resto, qualquer engenharia pode ser tão boa quanto aqui o que o Flávio colocou, e eu concordo com ele. O sistema tributário brasileiro não pode ser reformado, meu presidente, se nós não somarmos a ele a questão da Previdência. Porque o que aconteceu no Brasil? Dois fenômenos. Um fenômeno é, especialmente no Fernando Henrique, há um galope explosivo do endividamento do setor público. Só para vocês terem ideia, eu fui ministro da Fazenda do Itamar e dia 1º de janeiro de 1º de janeiro de 95, eu passei o Ministério da Fazenda para o Pedro Malan, com a posse do Fernando Henrique. Naquela data, a carga tributária brasileira era de 27% do PIB e a dívida pública era de 38% do PIB. Nós levamos 500 anos de história para fazer o Brasil Brás, petróleo Brás, siderurgia Brás, eletricidade Brás, estrada Brás, etc., etc., assentando numa dívida externa e sua contrapartida interna, que nos deu um endividamento de 38% do PIB nacional. 8 anos da brincadeira, do consumo felicitante, popularesco, etc., etc., olha os números. A dívida pública saltou de 38% para 78% do PIB em 8 anos. E a carga tributária, puxada por ela, subiu de 27% para 36,5% do PIB. Então, a razão estratégica é essa. E parte importante deste galope vem pelo fato de que a Previdência Social, aí pela informalidade, aí pelo desemprego aberto, que está sendo a regra no Brasil, e também pela informalidade também do setor empresarial, do setor produtivo, ou novos modos de empreender, não é nem ilegal isso, o que aconteceu? O buraco na Previdência foi crescendo. E esse buraco, ao crescer, nós tangenciamos a discussão e fomos criando penduricalhos, todos incidentes sobre o setor formal da economia.
De maneira que hoje nós temos contribuição social sobre o lucro líquido. Por que contribuição? Porque não partilha com os estados e municípios. Fica para financiar a Previdência Federal e o serviço da dívida. PIS, COFINS, e aí as contribuições patronal e de empregados e a contribuição de governo. Pois bem, essa conta aqui paga a Previdência, regime geral da Previdência. Porém, o governo criou uma DRU, que é desvinculação de receita da União, que capa 30% dessas receitas criadas para o financiamento da Previdência e joga no saco sem fundo do colapso fiscal produzido pela dívida, gerando um déficit monstruoso para a Previdência, que sai de 28 bilhões de superávit, se as receitas próprias ficassem ali, para 180 bilhões de déficit. Então, não há solução tributária, primeiro, não há solução fiscal para o Brasil sem uma crítica severa da despesa com o rentismo. Crítica que tem que respeitar contratos, crítica que tem que entender que a dívida corresponde ao ativo da sociedade, etc., etc., porém, não é possível, nenhum ajuste fiscal é possível com a nossa dívida atingindo o valor nominal de 4 trilhões de reais proximamente, indo para algo ao redor de 82%, 85% do PIB ainda neste governo. Portanto, o próximo presidente da República estará administrando uma potencial iliquidez do crédito público, uma pressão hiperinflacionária monstruosa, e não há nenhum ajuste fiscal possível. Esse monstrengo da PEC 55 vai se revelar impraticável muito mais rápido do que se supõe. Não há ajuste fiscal possível pela despesa corrente. Universidade, serviço público de saúde, segurança pública, etc. Você tem um balão aqui, porque os 4 trilhões têm um custo de carregação ao redor de 20%. Porque a Selic vai aqui, mas eles fazem pré-prós fixado, agora inventaram a tal de operação casada, como é compromissada do Banco Central, estão pagando 24% por um título, que no limite é a dívida pública também. Então, o país está na iminência de uma insolvência, que é o efeito Rio. Aqui só tem uma saída, é aumentar a receita. E aumentar a receita, aqui há de ser por 2 caminhos. O caminho mais fácil, ou menos difícil, para não dizer mais fácil, que é devolver à economia uma trajetória de crescimento e administrar as consequências, riscos e ameaças disso. Percebe? Para isso, você tem que trazer o fluxo, ou seja, a taxa de juros, para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios. E criar mecanismos de contracíclico, de crédito, etc. para consumir. Isso que eu já falei aqui não vale a pena. Mas o Brasil tem 3 oportunidades no sistema tributário que mexem com minorias ínfimas, embora elas consigam, por essa transmissão de cultura, fazer o povão replicar seus valores, que é o único país do mundo onde pobre é contra imposto, é o nosso. Né? Porque está tão massificado, televisão e tal, a novela da Globo fala, então a turma acha que imposto é ruim. Nós temos que fazer uma pedagogia para mostrar o seguinte, olha, lucros e dividendos desonera a empresa. Vou apurar se a empresa vai mal ou vai precária, eu não cobro nada. Mas se ela tem êxito, ela contribui, o mundo inteiro faz assim. Depois, heranças, a transmissão de riqueza intergeracional tem uma margem para consertar. E uma transição com uma CPMF de 0,38, fazendo uma faixa de isenção de R$ 1.500 de transação em cheque por mês, você arrecada, nesses 3 passos aqui, algo ao redor do déficit primário nesse momento. 150, 170 bilhões de reais. E vira o jogo. Vira o jogo. Que é o que nós podemos fazer.